Turma da Mônica. Eu duvido que um brasileiro não gosta desse seriado. Quando eu era mais jovem, eu adorava ficar sentado ao ar livre junto com a Ayla, tentando replicar as páginas da Turma da Mônica. Mas já que eu sou um cara muito bom de desenhar, esse é o resultado dos meus desenhos. Gente, por favor, eu era uma criança, tenha piedade, não é pra rir. Deixando essa história de lado, Turma da Mônica foi um seriado de gibis que marcou a infância de muita gente e ainda marca. Anos depois, finalmente chegou a sua versão de desenho animado que os fãs abraçaram com todo amor e carinho. E se eu falar pra vocês que no TikTok tem uma conta que fez universos alternativos perturbadores de Turma da Mônica? E vão por mim, é uma mais bizarra que a outra. Eu estou falando do perfil T4Killer, que cria animações de terror de desenhos e histórias bem conhecidas. Créditos totalmente para ele, passem lá. E lembrando vocês que esse vídeo não é para crianças, tanto o T4Killer quanto eu não aceitamos e nem incentivamos nada abordado no vídeo. E também me ajudem a bater a meta de 200 mil inscritos. Sério, já estamos quase lá. Sem mais enrolação, vamos para a primeira animação. Afogado. Eu duvido que alguém não conheça o nosso icônico personagem Cascão, o menino do bairro que não gosta de jeito nenhum de tomar banho. E a primeira animação já faz totalmente sentido em relação à água e o Cascão. A animação inicia com a mãe do Cascão sentada em uma poltrona totalmente acabada, parecendo que ela tá com depressão. Se vocês olharem bem, dá pra perceber que ela virou fumante, já que na mesa do lado tem um prato cheio de cigarros usados. De repente, Cascão surge atrás dela com uma aparência meio deformada, se assemelhando muito com um zumbi ou aqueles bichos apocalípticos. Mas acredita em mim, esse Cascão não possui uma forma física. Ele é apenas uma ilusão na cabeça de sua mãe, porque ele fica repetindo as frases "você me deixou morrer". Até aí tudo bem, só que como que ele morreu? Basicamente, Cascão e sua mãe estavam de férias em piscina até que acidentalmente o Cascão caiu dentro dela e já que não sabe nadar, ele acabou se afogando. E isso foi completamente irresponsabilidade da mãe, que nem observou seu filho, já que estava mexendo no celular o tempo todo. Sério, qual que era a dificuldade de prestar atenção no próprio filho? Agora já é tarde demais e ela vive com a consciência muito pesada vendo seu filho todos os dias. Semanas, meses foram se passando e ela continua sentada na poltrona, fumando e só esperando o dia que ela não aguentar mais. O ritual. Nessa história, vamos acompanhar Cebolinha, um garoto muito inteligente conhecido por seus planos infalíveis para derrotar Mônica e roubar o Sansão. Só que dessa vez, seu plano foi longe demais. Por algum motivo, ele conseguiu roubar o Sansão da Mônica e fazer um ritual com ele. Não sabemos o que ele pediu, mas deve ser alguma coisa envolvendo a Mônica. Até que em uma certa noite, tudo estava em silêncio. Cebolinha dormia tranquilamente quando um ruído estranho ecoou pela casa. Assustado, ele abriu os olhos e ao olhar pelo corredor, ele viu uma figura totalmente distorcida com uma roupa avermelhada. Era a Mônica. Mas havia algo errado. Seus olhos pareciam vazios e a sua postura estava completamente bizarra. Não sei o que o Cebolinha ofereceu, mas conseguiu deixar a Mônica toda capenga. Após ver essa cena, Cebolinha se perguntava o que era isso. Não é só você que quer saber disso não, Cebolinha. Com medo, ele saiu correndo para o quarto dos seus pais, mas pela sua expressão, coisa ruim tinha acontecido. Seus pais foram mutilados e se encontravam mortos em uma condição extremamente pesada. Imagina a dor do Cebolinha ter visto isso. Nossa, isso era um desejo nem pro meu pior inimigo. Completamente traumatizado, o Cebolinha se perguntava quem foi que fez isso. Desesperado, ele vai para o corredor em direção ao banheiro onde estava o pentagrama com o Sansão da Mônica em cima. Ele acredita que os seus pais foram mortos por conta do ritual, pois ele não deu certo e não saiu do jeito que queria. Enquanto isso, a Mônica passava pelas suas costas. Cebolinha percebeu a sua presença e virou para chamar seu nome, pedindo para se afastar. Mal sabia ele que a Mônica não está ali para ser sua amiga. Consciência pesada. Vocês que acompanham a Mônica já estão ligados que ela bate muito no Cebolinha. Mas o que aconteceria se isso acabasse em um acidente?
A animação começa com a Mônica muito nervosa vendo uma pichação sua em um muro totalmente zoada. Ela descobre que o Leonardo da Vinci é o Cebolinha e o chama de moleque folgado. E quem estava do lado do muro era exatamente ele, a chamando de dentuça várias vezes. Do jeitinho que é a Mônica, é óbvio que ela não ia deixar isso barato. Ela arremessa o Sansão e acerta em cheio o Cebolinha, fazendo com que ele escorregasse e batesse a cabeça em uma pedra. Mônica pede para o Cebolinha acordar achando que era uma brincadeira, mas depois ela percebe que o corpo nem quer se mexer, assim percebendo a cagada que ela fez. A partir daí ela começou a ficar bem deprimida e ter alucinações do Cebolinha em tudo qualquer tipo de canto. O peso foi tão grande na consciência que ela não parava quieta todos os dias. Na verdade, isso estava construindo aos poucos uma tentativa de suicídio. O bom tempo se passou e ela finalmente decide. Ela abre a gaveta e lá estava ela, a corda. Antes que o pior pudesse acontecer, o espírito do Cebolinha aparece dizendo que a perdoa. Graças a isso, o coração da Mônica se sentiu confortável e aliviado, assim voltando a viver a sua vida normalmente. Eu quero informar vocês que esse é o único universo alternativo nesse vídeo que vocês vão ver um final feliz. Fome insaciável. Magali, a gente já sabe que ela é uma garota que come bastante. Eu não vou culpá-la, porque eu sou um cara que também consegue comer 2 pizzas inteiras. Mas o que aconteceria se ela exagerasse ainda mais? A animação inicia com Magali fora do seu peso comum, deitada na cama em seu quarto com vários alimentos ao seu redor. Até aí tudo bem, não é novidade a Magali comer bastante. O problema é que ela engordou, o que não faz o menor sentido, já que no desenho animado deixou bem claro que ela pode comer o quanto quiser, mas nunca vai sair do peso que ela está. Essa pequena mudança é o suficiente para entender que as leis da física e biologia funcionam nesse universo. Continuando, não satisfeita com a quantidade de comida, Magali chama a sua mãe. E ela atende o pedido, entregando um prato com hambúrguer. Isso indica que a Dona Lina foi obrigada pela Magali a fazer comida a qualquer momento. Após a Magali comer o hambúrguer, ela decide dormir, porque estava muito cansada. Mas Azote, como diabos ela tá cansada se ela ficou o dia inteiro deitada na cama? Se você não sabe, o sedentarismo influencia na falta de condicionamento. É quando o corpo não se move, fazendo com que o coração perca eficiência para bombear sangue e oxigenar os tecidos, deixando você sem energia para tarefas básicas. Ou seja, ela não saia do quarto para nada, apenas para comer. E se bobear, ela não consegue nem fazer isso. No dia seguinte, a Magali acorda e a primeira coisa que ela pensa é em comer, então ela chama sua mãe para ver o prato do dia. Com isso, finalmente conseguimos ver a Dona Lina, que se encontra triste e debilitada, pois ela não consegue dormir direito, visto que ela se encontra fazendo comida para Magali toda hora. Mesmo com tudo isso, ela ainda foi lá e preparou um frango para Magali. Mas na tentativa de levar o prato no quarto da sua filha, as suas pernas simplesmente não funcionam por conta da escassez de descanso, fazendo com que ela caia no chão batendo a cabeça. Esse contexto faz muito sentido porque apesar da Magali ser muito gulosa, sua mãe sempre fez questão de apoiá-la e ajudá-la nesses momentos, preparando comida e sempre vendo isso como um hobby. Quando uma mãe quer realmente ser uma mãe, nada vai impedir ela de ser cuidadosa e protetora. Com Dona Lina não foi diferente, ela demonstrou para Magali que estava sempre disposta a ajudá-la. Que descanse em paz. Com a demora de sua mãe, Magali fica muito irritada e decide ela mesma ver o que aconteceu. E ela nem se preocupou se sua mãe está bem, ela só pegou o frango que estava no chão e comeu. Se não bastasse, Magali ainda disse que estava com muita fome. E tenta adivinhar o que ela fez. Eu não tenho nada pra dizer pra vocês, só vamos seguir com o vídeo, porque senão eu vou ficar triste aqui. Depois dessa cena desconfortante, Mônica aparece na frente da casa da Magali, apertando a campainha. Mônica fica ali parada por alguns minutos esperando alguém aparecer para atender ela.
Ela só está ali porque quer brincar com a Magali, porque nos quadrinhos e desenhos a gente já sabe que elas são melhores amigas. Mônica, observando que ninguém vai ali, ela percebe que a porta estava aberta e entra por si mesma. Lá dentro ela viu que o lugar todo estava rodeado de sangue. Então optou por andar mais um pouco para ver o que aconteceu ali. E foi nesse momento que ela encontrou o que sobrou da Dona Lina. Em frente ao corpo estava Magali, observando fixamente a Mônica. Sem entender nada, Mônica pergunta para Magali o que ela fez. Porém, Magali apenas responde uma palavra: fome. Com muito medo, Mônica saiu correndo e tentou fugir pela porta que ela entrou, mas por algum motivo ela está trancada. Após se virar, Magali aparece. Mônica fala para Magali que ela é sua amiga, mas Magali nem responde, apenas diz que quer carne. Quem presenciou esse instante perturbador foi o Cebolinha, que estava observando através da janela da casa da Magali. Ele ficou completamente assustado com o que estava vendo e se perguntou o que a Magali estava fazendo. Ele também menciona que precisa alertar o Franjinha imediatamente. Sempre que alguma coisa fica fora de ordem fisicamente e cientificamente, quem aparece sempre é o Franjinha. E o Cebolinha não fez nada errado em pensar em ir no laboratório dele primeiro. Até porque esse novo desejo da Magali por carne humana já se tornou completamente anormal. Chegando no laboratório, Cebolinha já dá de cara com Franjinha, informando que Magali enlouqueceu, implorando por sua ajuda humildemente. Franjinha pega uma arma e entrega para o Cebolinha, pedindo para ele tomar cuidado. Sim, é isso mesmo que vocês estão vendo, uma criança usando esse tipo de equipamento. Voltando para casa da Magali, ela ainda estava ali comendo restos da Mônica, quando o Cebolinha a chamou apontando a arma em sua cabeça, atirando uma única vez em sua testa. Por algum motivo não foi o suficiente para matá-la, então Franjinha a colocou em uma sala branca com uma roupa de força para tentar bloquear tudo que ela possa fazer. O plano fatal. De início, a gente vê o Cebolinha segurando uma poção em suas mãos, dizendo que com ela poderá derrotar a Mônica. Automaticamente, ele ingere essa substância no seu corpo, que não demorou muito tempo para dar efeito. Essa substância transformou Cebolinha nesse monstro horroroso que vocês estão vendo, que sua aparência se assemelha muito com uma entidade da Backgrounds chamado Dweller. O Cebolinha é conhecido justamente por ser obsessivo em derrotar a Mônica e tomar o posto de dono da rua. Ele vem criando os famosos planos infalíveis para isso. E vamos ser sinceros, a maior parte desses planos deram tudo errado. Só que essa obsessão chegou a um nível que ele arriscaria tudo só para vencer a Mônica. E nesse universo alternativo, o seu último plano infalível é essa poção, que não sabemos onde diabos o Cebolinha arranjou esse negócio. À beira de um riacho, tudo está em silêncio. O Cascão está pescando sozinho e por um momento parece tudo normal, mas o Cebolinha surge atrás dele como uma figura alta com braços longos, se aproximando sem fazer barulho. O Cascão percebe, ele se vira e vê é o Cebolinha, ou o que sobrou dele. O corpo está deformado, mas o rosto ainda sorri, sem dizer nada. Logo depois, isso aqui acontece. O objetivo sempre foi o mesmo, vencer a Mônica, mas alguma coisa deu errado. Depois da transformação, o Cebolinha já não segue mais regras, ele não ataca por necessidade, não ataca por estratégia, ele ataca porque quer, e o Cascão só estava no lugar errado, na hora errada. Meus sinceros pêsames para o Cascão, que mal apareceu já foi descartado.
Após jogar o cascão no lago, Cebolinha decide vagar pela floresta até que ele encontra Magali sentada em um banco comendo uma melancia. Ela não percebe ele chegando até que ele decide agir, colocando a mão na sua cabeça e estourando-a sem dó e piedade, deixando simplesmente o seu corpo espatifado em cima do banco. Depois dessa cena traumática, a gente percebe que não é o Cebolinha que está controlando esse corpo. Em seguida, o Cebolinha corre novamente pela floresta e acaba encontrando a Mônica descansando em uma árvore, até que ela sente a presença dele e acorda assustada, atacando o Sansão. Essa cena do monstro arrancando a própria cabeça só reforça o que eu falei pra vocês. O Cebolinha está consciente e presenciou a morte dos seus amigos, tanto que nessa página a gente consegue ver ele chorando, mostrando um pouquinho da sua humanidade. E eu tenho a minha sincera certeza que o Cebolinha se arrependeu demais de ter tomado aquela poção. Até porque, mesmo sendo obcecado em derrotar a Mônica e pegar o Sansão, ele não quer machucar ela de verdade. O que ele quer é provar que é mais inteligente, vencer um plano ou sair por cima da rivalidade. Mas no fundo, a relação deles é mais uma rivalidade infantil do que um ódio. E com a morte da Mônica, com quem ele vai se entreter? Com quem ele vai usar os seus planos infalíveis? E com quem, apesar dos seus problemas, não vai abandoná-lo? Ele não foi hipócrita, ele só finalmente conseguiu demonstrar seu sentimento. Algumas horas se passaram e o Cebolinha continuou ali no chão, vivo, apesar de estar só com a cabeça. O Franjinha aparece correndo e gritando o nome do Cebolinha. Se aproximando mais perto, Cebolinha olha para ele e diz: "Eu fiz uma coisa terrível." O Franjinha observa o Cebolinha no chão e explica que aquilo aconteceu porque ele usou uma das poções que ainda estavam em fase de teste. O Franjinha continua, deixando claro que a situação ainda tem solução. Então, o Franjinha segura a cabeça do Cebolinha e indica que vai levá-lo até o laboratório para tentar resolver o problema. Já pode tirar o cavalinho da chuva que eu sei o que você pensou. No laboratório, o Franjinha começa a explicar ao Cebolinha que existe apenas uma maneira de derrotar a criatura. Ele completa, deixando claro que essa solução envolve o uso intenso de fogo. O Franjinha avisa que a criatura está atrás dos amigos dele e que ele pode ser o próximo alvo. Então, ele descreve um plano: atrair a criatura para dentro de uma câmara e pedir para o Cebolinha acionar o botão. O Cebolinha começa a reagir, demonstrando hesitação diante do que foi proposto. O Franjinha tenta tranquilizá-lo, assumindo a responsabilidade pela situação. Por fim, o Franjinha se despede do Cebolinha, indicando que pode não voltar. O Franjinha se sentiu tão culpado com a morte dos seus amigos que ele entregou a própria vida em troca de levar o monstro junto com ele. Até porque o único que é capaz de criar essa poção é exatamente ele. Após o monstro ter sido incinerado, automaticamente o Cebolinha faleceu, porque o corpo é dele. Bom pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que chegaram até o final, eu agradeço de coração. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, já estamos quase batendo 200 mil inscritos. E comenta aqui embaixo qual universo alternativo vocês mais gostaram no vídeo. Eu estarei dando um coraçãozinho pra todos vocês. Não esqueça também de passar no perfil do T4Kill, o cara é brabo demais na animação e na arte. Aqui no finalzinho do vídeo eu quero mandar um salve exclusivamente para os membros do canal que estão sempre ajudando e apoiando. Sério, muito obrigado. Se você é fã de universo alternativo, Analog Horror e o terror geral, venha fazer parte dessa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, beijo, tchau!